Bom dia a todos. Eu sou a Deusa. Oi, Deus. E o que nós vamos falar aqui é sobre o consumismo em excesso, sobre a compulsão em compras. E um recomeço na vida financeira, porque o consumismo em excesso, obviamente, faz com que a gente acabe gastando muito mais do que a gente deveria, né? Então, existe o consumo normal e o consumo compulsivo. Consumir, comprar, não está errado, está tudo certo, desde que a gente tenha condições de pagar. Então, o consumista consome como todo mundo, dá prazer comprar, a gente tem desejo, muitas vezes, de uma coisa em especial, a gente, às vezes, guarda dinheiro para ter aquilo. A gente muitas vezes compra para estar inserido num contexto social e cultural. Se vai haver um casamento, eu vou comprar um vestido de acordo com aquele casamento. Então, é absolutamente normal. Já o comprador compulsivo, ele faz isso em excesso, muitas vezes sem nem saber para que ele está comprando. Ele gostou, ele compra. Ele gostou de uma blusa, ele compra 3, 4, porque é bonita, porque ele precisa ter, vai que acaba, vai que a loja fecha, né? Então, ele tem um gasto excessivo, porque ele vai tentar preencher questões emocionais com alguma coisa que seja concreta e que ele possa ver, sentir, pegar. É uma condição bastante vinculada a quadros de ansiedade e de depressão, procurando suprir uma necessidade emocional. É um tema bem complexo e a gente vai tentar explicar em termos vivenciais. Então, a gente pensou que, para que isso fique muito humano, nós vamos contar para vocês a nossa história, para que a gente possa, junto com vocês, entender o que nos levou a essa vivência de compulsão por compras. Ok? Guilherme? Olá, bom dia a todos. Eu sou o Guilherme. E agora eu vou estender um pouquinho mais a minha apresentação, porque algumas pessoas me conhecem há algum tempo, outras não. E a Deusa falou da nossa experiência de vida, e a gente colocou isso nas mãos de Deus para que pudesse ser um instrumento onde as pessoas pudessem olhar o que aconteceu com a gente, meditar, conforme a psicóloga anterior falou, e treinar uma nova postura, coisa que aconteceu com a gente assim, imediatamente. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, e sempre trabalhei, gostei muito de trabalhar, e fui galgando sempre novas coisas. Eu gostava, por exemplo, eu era office boy numa empresa, e a minha seção tinha uma parede de vidro aqui. Quando era 4 horas da tarde, chegavam algumas pessoas com paletó, super bem vestidos, super elegantes, uns caras, mas eles davam ordem em todo mundo, naquela sessão inteira, inclusive no meu chefe. E eu perguntei, o que são esses caras aí que chegam às 4 horas, dão um monte de ordem, bagunça toda a sessão e vão embora, e a gente fica aqui resolvendo coisas para eles. Cara, esses aí é o coração da empresa. Esse é o departamento comercial, é quem vende, é quem traz dinheiro para a empresa. Falei, e eles vêm para cá às 4 e vão embora às 5, é isso? Então, eu mentalizei que eu queria ser isso, eu queria ser um vendedor, eu queria ser dono do meu nariz, não queria que alguém me mandasse como estavam mandando lá. E eu tinha experiência disso, do meu pai ser um serralheiro, ele era dono de uma serralheria, e eu sabia, quando ele queria, não, vamos para a feira, ou quando ele queria, não vou trabalhar hoje à tarde, enfim, podia ou não podia. E eu fui fazendo isso até o momento que eu achei que eu devia ir. Trabalhei em muitas multinacionais, e foi fundamental na minha formação, porque eu vi ali o corredor reto que a empresa faz, a forma como trata a marca, eu fui aprendendo tudo isso, e aí eu falei, acho que eu estou pronto para ir para o meu mercado, vou solo, né? Abri empresa de representações, e em pouco tempo eu já representava 15 fábricas de fora de São Paulo, onde eu fazia vendas aqui em São Paulo inteiro. Tinha uma equipe boa, era na área alimentícia, então eu tinha uma equipe de nutricionista, uma equipe de vendedores, e eu também no mercado. Isso foi crescendo, a gente foi ganhando muito dinheiro, e aí é que eu acho que começou o meu problema.
Na verdade, essa compulsão é uma coisa que não dá para explicar, é por conta disso, é por conta daquilo. Eu nem queria, o produto final que eu estava comprando, fosse uma camisa, fosse uma bola, não era o importante era aqueles minutos onde eu falava com o comprador, ele falava comigo, aquela questão de comprar, era isso que me importava. Tanto é que, assim que eu saía da loja com a minha sacolinha e ia embora, eu já de novo caía, eu preciso de novo dessa dose de... E isso foi acontecendo, a gente não percebendo, principalmente eu, e aí virou uma confusão na minha vida, porque eu comprava sem noção. A Deusa falou, 4 calças? 4 calças, eu comprava uma de cada cor, do mesmo modelo, tudo, e eu cheguei a doar calças, porque eu não cabia mais, novinha, com selo, com a etiqueta da coisa. Isso foi agravando, e eu fui me especializando nisso, né, Deusa? Chegou a fase das aquisições vultuosas. A empresa estava bem financeiramente, mas aquela história de eu poder tomar decisão enquanto comprador, quem toma a decisão sou eu. Eu falo quero ou não quero, sim ou não. Enquanto eu estava vendendo, eu dependia dele falar sim ou falar não. E aquilo, na minha mente, funcionou. Hoje a gente vê, naquela época era tudo muito confuso, mas eu via, é melhor comprar. É muito melhor comprar do que vender. Vender, eu dependo dele, desculpa. Vocês viram que eu tenho uma dose de italiano, da moca, né? Então... E aí, foi passando o tempo, foi ficando doida a coisa, e eu comprei. Em 45 dias, eu comprei 10 imóveis. Sem o menor planejamento, sem saber o que custava de IPTU, o que custava de condomínio, nada. E foi muito assim. Meu amigo, fui visitar uma pessoa no interior de São Paulo, aqui, Suzano, e ele falou assim, Guilherme, eu preciso passar num condomínio, levar um documento, vamos lá, depois a gente almoça? Eu falei assim, vamos, tudo bem. E eu fui, eu vi aquela maquete linda, e o terreno estava lá, então tinha o lago, tinha isso, onde ia ser o pescador, onde tinha que fazer isso, podia andar de bicicleta ali. Enfim, aquilo foi me encantando. Eu falei, a Deusa nasceu em Caconde, interior de São Paulo, muito familiarizada com o mato, com a fazenda. Eu falei, putz, é tudo que ela quer. Um terreno que tem minhoca, tem formiga, tem cigarra, essas coisas que para mim devia ser tudo de plástico, mas para ela tinha que viver. Então, bom, comprei, não falei nada, surpresa, botei ela no carro na quarta-feira, lembra, eu fazia o meu tempo, né, meu horário, vamos lá, ela falou, o que é aqui? Eu falei, não, é uma surpresa que eu trouxe, que eu vou te dar, mas lá dentro eu te mostro. E aí mostrei que era, olha aqui, ó, 4 terrenos, um mais lindo que o outro, vai ter isso, vai fazer aquilo. Ela ficou toda chateada, eu acho. Falou para mim assim, eu te agradeço muito por que você está fazendo, pensando que mas eu não gosto de mato. Falei, nossa, a gente nunca falou sobre isso. Mas você não gosta nem um pouco? Tem lá formiga, tem... Não gosto, eu gosto daquilo. Mostrou uma maquete de um apartamento na praia. Isso era uma quarta-feira. Eu falei, nós vamos no sábado ver esse negócio, porque agora eu queria de novo aquela sensação da compra. Não estava mais ligando por terreno. Nós fomos no sábado e voltei, evidentemente, com uma reserva feita. Fomos assinar esse negócio, acho que na segunda ou terça-feira, de novo. Eu estava lá, ela olhou assim, nossa, já pensou morar num lugar desse? Era uma casa, numa vila. Era o que eu precisava. Por quê? Só um minuto. O apartamento ele comprou, mas não vendeu os terrenos. Eu estava entendendo que a gente ia trocar. Quando eu mostrei a casa, eu falei, olha aqui, o nosso objetivo no futuro é morar num lugar que seja fechado, porque a gente morava numa casa na rua. Os filhos chegavam de madrugada, 2, 3 da manhã, dos passeios, a gente tinha que abrir. Falei, olha que sonho, não é um prédio, é uma casa num condomínio, mas em nenhum momento eu queria que ele comprasse. Só para vocês já irem vendo como a comunicação estava completamente cindida, né?
Aliás, eu queria fazer um exercício com vocês, enquanto vocês estão ouvindo o que eu estou falando, o que ela está falando. Imagina como um filme que a gente está assistindo, onde, por exemplo, a pessoa está lá no quarto, se preparando para dormir, mas está um bandido subindo a escada. De repente, a câmera sai daqui da escada, vem para cá para o quarto, você sabe que ele está subindo aquela escada, apesar de não estar vendo nada. E a gente vai emendando assim. Então, é mais ou menos assim que a gente vivia, nessa situação. Eu pensando ela fazendo uma coisa e eu focando em outra aqui. Mas foi lá, quando ela falou da casa, uma casa maravilhosa, no Alto da Boa Vista, 20 casas. Eu nasci numa vila de 20 casas eu nasci, na Moca, na casa 3. Eu nasci no quarto da minha mãe, com parteira. Então eu pensei, para mim era o mundo quando eu saía de casa e ia para a vila, porque lá na vila tinha os amigos, eu corria, fazia tudo lá. Eu pensei, meus filhos precisam disso. É óbvio, então eu me ajudava demais a facilitar a coisa. Eu não tinha restrição de nada. Compramos a casa. Aí, está faltando 4 imóveis. Essa foi demais. Nós fomos almoçar com o nosso amigo, nesse período, já tinha assinado tudo aquele monte de coisa, e começou a chegar IPTU, condomínio, essas coisas que eu falei, não, eu não fazia parte do meu que eu queria. Nós acabamos de almoçar, o Orlando virou para mim e falou assim, Guilherme, comprei um terreno aí nesse condomínio, ó, do outro lado da rua, assim, o Real Parque. Quer ir lá ver? Eu falei assim, de novo, o que tinha lá? Uma maquete. Eu sou frágil com maquete. Quando eu vou em shopping, que eles vão lá vender prédio agora, que eu olho a maquete, eu já viro assim, ó, saio pela tangente, porque a maquete me consome. Aquilo lá me tampa o nariz, eu não consigo resolver outra situação. Agora, depois de tudo que eu passei, que vocês vão ver, eu consigo, mas era assim. Bom, eu juro que a deusa, quando passou a mão no cabelo, ela fez um sinal de 4. Assim, 4 é o número, Compramos e fomos discutindo de lá até em casa, porque não tinha a menor explicação de onde eu vi isso, como é que resolveu isso. E aí, bom, vocês imaginam que a coisa foi complicando, eu tentando vender os terrenos e não acontecia. Enquanto isso, ele não comprava só coisas, ele comprava ideias, ele arrumava sócios, ele emprestava dinheiro para quem precisava, ele dava, ele distribuía. Então, ele aplicou muito dinheiro em vários negócios ao mesmo tempo. Pensa, eu comprei uma parceria agrícola, eu perto de mato só cheguei quando eu conheci a deusa. Então, assim, nada a ver comigo, mas eu comprei uma parceria agrícola em Mococa, onde eu plantei 40 hectares de café, sem agrotóxico. Só eu estava fazendo isso na região, achando que isso ia dar certo. Ao mesmo tempo, o cara me falou assim, você sabe qual a diferença de um café que está na árvore ainda, até a xicrinha lá no shopping? 4.200%. E eu pensei, o quê? Então, por que eu vou vender café assim? Eu vou vender café pronto. Para vender café, eu preciso de um estabelecimento. Então, eu comprei uma fábrica de quiosque, para pôr em shopping. Naquela época, o metrô estava com um projeto, eu coloquei em 8 estações do metrô, quiosque espalhado para tudo que é lado. Então, eu já tinha o café, que estava crescendo, ia lá um dia vender, né? Eu já tinha Coca-Cola, o suco. Falei, o pessoal quer comida, o que é? Não, pastel é bom de vender. Então, montamos uma fábrica de pastel. E eu falei, eu vou começar a ver se funciona. E fiz toda a operação. 6 da manhã eu ia entregar pastel, 11h30 da noite eu ia buscar o dinheiro. Pensa, para quem quer gastar, quem quer só comprar, fazer isso aí era ruim. Operação não dá. Enfim, fomos vendendo as coisas. E aí começou um negócio ruim, porque eu só fui vendendo, quando conseguia vender, preço muito inferior ao que eu tinha comprado. E aí começou a dar umas falhas, porque lembra que eu parei de vender? Eu parei de vender e não tinha mais dinheiro entrando na empresa. O ritmo estava diferente, não era uma constância, né? E aí foi faltando dinheiro para cá. Então eu corria num banco, abria uma conta, evidentemente me dava um baita de um cartão de crédito, porque eles viam meu CPF lá, tinha uma conta boa, e vai na outra. Então eu fazia assim, eu ia no banco,
Eu tinha que pagar R$4.000 amanhã, eu ia naquele outro banco, sacava 4.000, pagava lá, estava resolvido. Daí depois, aquele estava com problema, voltava, eu ia a outro. Eu tinha 8 bancos. Eu vivia essa doideira, sabendo que eu tinha que só correr atrás de pagar. Eu não conseguia mais, não podia comprar. Mas como é que eu vou ficar sem comprar? Se o jeito de eu ficar vivo é comprar. E aí eu comecei a comprar, mas aí mudou um pouco, né? A gente baixou, eu não dormia mais. Então eu descia, e não sei se alguém lembra daquele programa 1406. Levanta a mão se alguém lembra disso. Era o precursor hoje do que se faz na internet, até leilão, essas coisas todas. Era o Caleb, um cara que falava muito bem e tal. Então ele vinha e vendia coisa pela televisão. E eu podia começar a pôr os slides. Você pode pôr o slide? Desculpa, esquecemos. Pode pôr o próximo. Assim, ó, eu era assim, ó, desse jeito aí. E o Caleb vinha e oferecia um negócio ou outro, a deusa dormindo, as crianças dormindo. Eu ia lá, me encantava, por exemplo, falei, vou agradar a Deus. Eu comprei uma forma de fazer pastelzinho, sabe, assim, de queijo ou de carne. Você podia fazer de queijo de carne, porque tinha uma tampa embaixo, uma em cima, você punha a massa. Eu odeio cozinhar. 24 pastéis por vez. Gente, dá para fazer um arroz. Ela não gostou, devolvia. Aí eu fui comprei um negócio de fazer ginástica. Eu falei, ela vai gostar. Nós fizemos 2 vezes isso, empacou lá, ela devolveu. Então a nossa vida era assim, eu comprava, passava 2, 3 dias, aquilo chegava, ela devolvia. Aí entrava o crédito, eu falei, vou comprar de novo. Ia comprando outras coisas, comprei facas guinso, corte japonês, você pode, ele não corta, ele desfia o frango, assim. Meias Kivarina, que ela nunca usou, e eu fui comprando, e ela ia indo lá. Bom, aí chegou um momento que eu... É Vivarina, agora que eu... É Vivarina, né? Eu comprei um negócio, pode passar para frente, tem um slide que vai falar, pode passar, por favor. Assim, ó, eu estava desse jeito, com essa pedra aí. Quando não tinha cadeia, nem prisão nos tempos áureos, os bandidos ficavam presos com isso daí, ó, e não conseguia fugir. Então, era isso, você sente, não tem peso, você não tem mobilidade, você não consegue fazer nada, a não ser comprar, que é o que eu precisava fazer para mim, né? Aí eu comprei, pode passar o próximo slide. Rambo, a faca do Rambo, gente, vocês não têm noção. Você pode cair de um avião, dentro da selva, se você tiver essa faca, você salva você e quem mais estiver perdido ali. Ó, tem fósforo, tem anzol, tem linha de pescar, tem aquele serrilhado, você pode cortar a árvore, é impressionante o que é. Aí ela falou que não, era muito perigoso, devolveu. Então isso hoje eu rio disso com muita vontade, porque foi muito choro que a gente teve lá, e o culminar de que isso precisava acontecer, precisava parar de algum jeito, só tinha um responsável por isso, que era eu, porque a deusa não conseguia penetrar nesse negócio, era eu sozinho fazendo isso, e eu precisava mudar. A gota d'água foi quando eu comprei, pode pôr o próximo slide, esse foi o último coisa que eu comprei, a super caneta. Essa caneta, está vendo ali a ponta de aço, é uma mistura dos 7 principais aços que tem no mundo. O cara falou, por exemplo, você pode estar preso numa masmorra, você tira a caneta e começa a fazer um buraco médio para você poder sair, né? Mediu, está pronto, vai sair, você ainda deixa um bilhete. Não gostei, fui embora, tchau aí. E se eu comprasse naquele momento essa caneta, eu ganhava 500 cargas azul, 500 preta. Eu falei, isso é de graça, não é possível. Vou comprar, comprei. Aí até eu fiquei com raiva de mim. Nós testamos as cargas, nenhuma funcionou. Nenhuma. Então um monte de documento. Eu falei assim, não posso fazer nada com esse negócio, nem fugir mais da masmorra, porque não deve funcionar também lá. Enfim. E enquanto isso, parecia que eu morava em outra casa, numa outra história.
Estava misturando o Chapeuzinho Vermelho com Alice no País das Maravilhas, porque não era possível. Tinha lobo mau e ninguém via. Porque eu vivia uma situação de desespero e muita confusão. Na época eu não era psicóloga, eu parei no 4º ano de psicologia, são 5, eu não fiz o 5º ano, porque a gente tinha que fazer a vida. E eu trabalhava até então na área de TI. Olha a diferença, né, de TI para psicóloga. Então eu tinha uma noção da área financeira, a vida de ponta cabeça, e eu pensava, onde é que eu estou errando? Como assim eu, né? Quem gastava era ele. Acontece que nós dois viemos de famílias muito simples, o que não quer dizer nada, porque quem tem compulsão por compras pode ser de família rica, de família pobre, pode ser qualquer coisa. A compulsão não se explica por ter o dinheiro para gastar. Mas talvez 2 componentes nos ajudem a compreender por que o Guilherme entrou nesse tipo de relação com o ter que possuir. Muito provável que ajudou a alta expectativa que a família dele tinha sobre o futuro do varão daquela família. Uma família machista, de 3 irmãs mais a mãe que não trabalhavam, porque mulher precisa ficar em casa, pessoal italiano, da Moca, que trouxe a Itália para cá junto, que achava um horror eu trabalhar, principalmente porque TI trabalha só com homem, na época eram só homens. Então, toda a expectativa era para o presente que Deus deu, que era o homem que ia levar o sobrenome para o futuro. Isso eu estou falando de... Ele nasceu há 60 e tantos anos atrás e foi colocado nesse lugar de reizinho da família. Essa autoexpectativa funciona muito mal para a criança, né? Dizem, você tem que elogiar as crianças. Sim, mas você não pode falar, você é a criatura mais inteligente do mundo. Meu Deus, você é lindo, maravilhoso. Sofreu isso aí. Por quê? Porque ele vai ter que fazer de tudo na vida para continuar provando que ele é o mais inteligente do mundo e o mais lindo. Outra coisa que aconteceu na educação dele foi a superproteção. Alguém aqui falou sobre a Damares, né? Ela era uma superprotetora. Ela se disse controladora. O superprotetor é um controlador. O superprotetor é aquele que diz, põe blusa que está frio. Como se o outro não soubesse, não conseguisse perceber o frio. Peraí, eu não estou com frio, por que eu vou pôr blusa? Porque você tem que pôr porque está frio. Então, essa superproteção, também muito comum nas mães italianas, que tem que fazer tudo pelo filho. Então, a mãe dele punha comida no prato dele e no do pai. O pai reclamava que ela punha muito. Todas as vezes que ela punha comida, ele falava, eita, você não sabe quanto eu como? E ela pedia desculpa. E continuava pondo, e ele continuava pedindo que ela pusesse. Eu ficava olhando aquilo e falando, não estou entendendo como é que é essa vida aqui, como que isso funciona. Ele só foi trabalhar porque entrou uma pessoa diferente daquela família, que foi um cunhado, falou, esse menino é muito protegido, ele precisa ir trabalhar. E ele foi trabalhar muito cedo, porque esse cunhado ajudou, tirando ele daquele lugar de superproteção, né? O Winnicott, ele diz que a mãe boa, eu estou falando mãe, mas leia-se, qualquer cuidador, mãe, pai, avó, se é a avó que é cuidadora, quem for. Ele diz, a boa mãe é a mãe suficientemente boa. Uma mãe boa demais, ela é ruim. Ela não é boa, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu estou fazendo um parênteses aqui, na palestra que fala de finanças, porque eu sei que até hoje tem muita mãe, muito pai, muito cuidador, muitos irmãos para lá de bons e que vão tornar adultos extremamente inseguros
sem nenhuma possibilidade de lidar com frustração. Adultos que não desenvolvem a resiliência. São os piores pacientes que eu tenho. São aqueles que se acham super capazes. E são. Estudaram muito, fizeram muita coisa. Mas nada é bom o suficiente. Na verdade, não acredita que vai dar conta, mas foge pela porta da arrogância. Isso aí é pouco para mim, porque foram super protegidos e não sabem o que é de verdade não dar conta, o que é tirar nota baixa e ter que estudar muito para tirar uma nota alta. Tudo foi muito fácil. Então, a dificuldade, a gente também tem que agradecer a Deus pelas dificuldades, né? Faz parte da vida. Muito bem. Outra coisa que explica é o momento de sucesso que ele estava. Esse momento de sucesso como nunca houve na vida dele, porque foi, desde que ele começou a trabalhar, era batalhado, porque ele foi super protegido. Então, ele estava ali numa área que ele não conhecia e que ele foi, um caminho que ele foi trilhando. Quando começa a dar tudo certo, a empresa estava realmente indo muito bem, instigou um lado dele de ser extremamente poderoso e imbatível. Certa vez ele disse assim: eu tinha a impressão de que o dinheiro nunca ia faltar, porque eu sabia como fazer para ganhar, né? E ele buscava, através de tudo isso, ser reconhecido e valorizado, que era tudo que a família tinha plantado nele, que era necessário para ser feliz. Mas, por outro lado, ele era ansioso, ainda é, né, bastante, hoje um pouco mais controlado, e muito inseguro, diante de qualquer possibilidade, por mínima que fosse, de fracassar. É claro, ele foi super protegido, lembra? Olha como a autoexpectativa e superproteção acaba te colocando num lugar de conflito, porque eu sei que eu tenho que ser bom, aliás, dizem que eu sou, então eu sou, mas na verdade eu nunca enfrentei bem frustração. Então é melhor eu fugir de me frustrar. A compra é um pouco isso também. Eu não me frustro, eu estou feliz. Eu ganhei uma coisa nova, eu tive adrenalina. Olha como eu sou bom, olha como eu consigo. E foi por essa janela que a compulsão por compras entrou. E eu podia falar muito, tentar achar mais explicação, coisa que o psicólogo adora fazer. Só que o passado é o único tempo, presente, passado, futuro, é o único, o passado, que a gente pode olhar para trás e enxergar com mais clareza o que aconteceu, só que já passou. Mas agora eu queria me voltar para mim. O que é que acontecia comigo enquanto isso tudo chacoalhava a nossa vida e a nossa família? Chacoalhava com coisas boas. Quem não gosta de ter um apartamento na praia, quem não gosta de comprar o que quiser, né? Viagem, a gente viajou muito, mas também com coisa ruim. Por quê? Porque a gente trabalhava em excesso. A gente trabalhava o tempo todo. E eu sentia conscientemente insegurança e medo. E hoje, olhando para trás, eu vejo que ele sentia insegurança e medo, mas não olhava. Então, tentando explicar um pouco de mim. Eu vim de uma família ainda mais humilde que a dele, só que era uma família extremamente disfuncional, porque a família dele é uma família excelente, papai, mamãe, filhos, tudo bonitinho, se reúnem de domingo. A minha não, a minha era uma desordem. O meu pai teve muitas amantes, muitas. Chegou a ter 3 filhos fora do casamento. Ele era trabalhador, não bebia nem socialmente, mas ele era um homem extremamente ignorante. Para vocês terem uma ideia do quanto ele era ignorante no sentido rústico da palavra, de ter aprendido a ser grosseiro, né? Ele ferrava cavalo no interior. Ele punha ferradura em um cavalo. E uma vez um cavalo deu um coice nele
ele deu uma mordida no cavalo, na anca do cavalo, não sei como ele conseguiu, que o cavalo ficou mansinho. Então, era de animal para animal. Era com esse homem que minha mãe era casada. E ele morria de ciúme da minha mãe, porque minha mãe era uma mulher muito bonita, meu pai também foi muito bonito, mas ela era mais culta, mais esclarecida que ele, ela tinha argumentos melhor do que ele. O ciúme dele provavelmente vinha do fato dele ser inseguro, porque ela era mais esclarecida, ela conversava melhor que ele só conseguia as coisas na força. Além disso, se as mulheres caíam na lábia dele, a mulher dele podia cair na lábia de outro homem. Então, o ciúme dele era por nada e por tudo. Qualquer coisa era motivo de briga entre eles, e ele explodia violentamente contra minha mãe, tendo várias vezes batido nela, tirado sangue, deixando hematoma. Meus irmãos, que são muito mais velhos, irmãos 17, 15 e 13 anos mais velhos que eu, esses iam lá e separavam, apartavam, mas virava uma coisa tragicômica na minha casa, na minha família de origem. Mas essa, contando agora que os meus irmãos eram mais velhos, eu nasci para, segundo minha mãe, consertar o casamento dela. Então, eu já nasci com essa missão consciente da minha mãe, absolutamente inconsciente para mim. A minha mãe se revoltava e também não ficava quieta. E ela respondia às ameaças dele com muita raiva. É claro, não tem como não ter raiva, mas ela deixava que ele visse a raiva para ele ficar com um pouco mais de raiva e muito desdém. Matar nada, nunca matou. Eu, com 5, 6 anos, ficava desesperada. Quem disse que ele não ia matar? Muitas e muitas vezes, no auge do desespero dele, ele não percebia que quanto mais desesperado, maior a chance dele perder a esposa. Eles morreram juntos, tá? Só para explicar um pouco melhor a loucura da vida dos dois. Mas o que ele fazia? Ele pegava na gaveta dele, que era trancada a chave, um revólver. E ele punha na cabeça da minha mãe e dizia, entre palavrões, que ele ia matar a minha mãe. Se não dava tempo de correr na gaveta, ele pegava uma faca de cozinha e dizia, entre palavrões, eu te pico como se pica uma salada. Porque assim ele ia dar fim ao tormento que era esse relacionamento dos dois. Eu lembro de algumas das vezes eu ficar pensando assim, tremendo de medo num canto, eu ficava pensando, meu Deus, que tamanho vai ter que ter a travessa que vai pôr em cima da mesa com os pedaços da minha mãe? Porque eu entendia como uma coisa concreta, né? Ele vai cortar, como se pica uma salada. Imagina a loucura da minha cabeça. Por 2 ou 3 anos, no Natal, eu cheguei a pedir para o meu pai que vendesse o seu revólver. Nunca vendeu, nunca usou também. Com 14, 15 anos, eu já tinha entendido que nunca ele mataria minha mãe, mas ainda assim, sempre eu me senti responsável por proteger a vida da minha mãe. Então, eu não sabia, eu era uma criança, nunca tinha lido nada sobre psicologia, mas ali estava nascendo uma codependente. Eu fui, ainda sou, né? Hoje um pouco mais consciente, uma pessoa que protege o outro e ajuda o outro a viver bem a sua própria vida em nome do amor, mas que perde a própria referência. Eu confundia intimidade e parceria com fusão e cumplicidade. Então, eu criava tudo para uma simbiose completa das nossas vidas. Hoje eu falo para um paciente que tem a tendência a simbiotizar, eu falo, é uma massinha amarela com uma massinha azul,
que se mistura e fica verde. Acha amarela de novo, nunca mais. Acha azul, nunca mais. A gente estava completamente misturado, né? Era o típico par complementar, onde um é o cabide para a projeção do outro. Ele projetou uma mulher que o ajudasse, né? E eu era o cabide certo. Vem que eu aguento. Então, como codependente, era um forte impulso, uma forte compulsão em ajudar, associado a uma grande necessidade de ajudar transformando, mudando, controlando, além de uma predisposição ao sofrimento, porque eu aguentava salvar a humanidade. Mas eu controlava ele com a finalidade de mudar aquilo que eu sentia diante do comportamento dele. Então, eu não estava tentando olhar para o que eu sentia. Era mais fácil mudar ele, eu achava, né? Então, o outro tinha que mudar para que eu me sentisse melhor. E eu vivia uma vida de eterna esperança de que ele ia mudar. E passava a viver em função da mudança dele, a ponto de esquecer de mim. E para cuidar do que ele precisava, eu larguei o meu trabalho, claro, e fui ajudar a empresa a se recuperar. E eu fui gerenciar a parte administrativa e financeira da empresa dele. Lembrando que eu ainda não trabalhava como psicóloga. Só que quanto mais a situação piorava, mais eu tentava resolver, mas eu sentia culpa porque eu não estava dando conta e desespero porque eu não estava dando conta. Então, a obrigação era minha, lembra? Como era minha, de não permitir que meu pai matasse minha mãe. Até que um dia ele chegou com um cliente, não lembro quem era, e falou que precisava de R$500. Eu falei, não tem. E ele brigou, ele nunca tinha falado gritando comigo, gritou e falou, como pode uma empresa não ter 500 dinheiros da época para fazer o que tinha lá que fazer. Naquele dia, eu que tinha uma enorme dificuldade de dizer não, que me sentia responsável, incompetente por ter cedido, por não ter saído melhor com o financeiro da empresa, naquele dia eu comecei a pensar, tem alguma coisa errada em mim. Por que é que eu estou aqui dando satisfação e sentindo culpa da empresa dele não ter R$500 no banco? Então, é que a disfuncionalidade da minha família me forçou a assumir a responsabilidade sobre a integridade física da minha mãe, como se isso fosse minha obrigação. Aos 16 anos, eu fui sozinha procurar emprego para deixar de ser peso. Na verdade, eu estava fugindo de casa, para trabalhar para fugir de casa. Então, não era sobre o que eu queria fazer, nunca foi, mas sim sobre o que eu deveria fazer para conseguir salvar o que eu mais amava, minha mãe. Mais tarde, eu repeti o mesmo comportamento. Não era sobre o que eu queria fazer, era sobre o que eu tinha que fazer para salvar meu marido, meu casamento, nosso patrimônio, nossos filhos, a empresa dele. Na realidade, o que eu tinha que fazer para salvar ele, né? Sempre o codependente muito ligado a quem ele ama. Com isso, eu fui perdendo minha liberdade, eu não escolhi o que eu queria, mas sim o que eu achava que queriam de mim, e negando a realidade que se impunha, que era, acabou, já passou muito do razoável. Eu tinha vestido o papel de heroína, que ia salvar tudo e a todos. Teve um assalto, o Guilherme teve um Audi, que na época era o melhor dos Audis, e a gente, caindo dinheiro, eu falava, você precisa vender esse carro, precisa vender esse carro, precisa vender esse carro. E ele dizia, não, eu tenho que ter um carro bom para chegar no cliente. Um dia, 2 ladrões levaram esse carro bom. O que foi uma bênção, porque o dinheiro do seguro ajudou muito. Mas no dia do assalto, vieram 2 garotos, um com um revólver rendendo ele, e o outro com um revólver em cada mão, para cima de mim. E eu falava, quem tem a grana é ela, vai lá falar com ela. Financeira era eu, tinha as dívidas. Sou o vendedor só.
A minha filha estava saindo da empresa e a secretária, olha o que faz uma codependente. Eu coloquei a minha filha para dentro 2, 3 vezes, porque ela ficava gritando e saindo. Eu falava, entra, e ela entrou. Coloquei a secretária, que era novinha. Pus o meu celular no bolso para disfarçar. Pedi para o ladrão, negociei com ele, peguei o projeto, que ele tinha um projeto novo. Eu não tinha medo de que viessem para cima de mim, mas eu tinha que salvar as pessoas. Olha se eu era louco ou não. Não pensava. Eu não pensava. Enfim, afinal, eu era, desde muito cedo, a criança confiável, conscienciosa, madura, capaz. Olha o peso que isso tinha em cima de mim. E com o nome Deusa, não à toa. Bom, o nível de exigência sobre mim era tão alto que eu, apesar de tudo que eu dava, eu sempre me sentia devedora de algo. E eu devia mesmo, eu devia muito aos meus filhos, que como eu iam sobreviver em meio ao terremoto já anunciado. Eu ia me convencendo que acreditava nas saídas que o Guilherme dizia que tinha, mas com isso eu reforçava as esperanças dele, repetindo, vai dar tudo certo, Deus vai fazer um milagre, você vai ver, amanhã é um novo dia, vamos confiar, a gente consegue. O que eu estava fazendo, ao facilitar a vida para ele, o que eu estava fazendo? Eu estava atrapalhando, porque com tudo isso, eu reforçava o que ele acreditava. Além disso, parecia mesmo que não ia ter maiores consequências, porque eu fechava os meus olhos para as grandes consequências que eu estava vendo. E aí, só chegou ao fim quando ele quebrou de novo, porque a empresa não tinha 500 dinheiros da época para fazer alguma coisa pequena. Será que se eu não estivesse ajudando tanto ele, talvez ele desistisse antes? Será que ele, ao se sentir sozinho, fraco, será que ele ia desistir? Mas, gente, eu juro, o codependente não suporta ver o outro sucumbir. Não suporta. Ele se doa para que o outro sobreviva. Então, por que eu ajudei? Por conta da codependência. Para mim, hoje, isso é claro. E é claro, porque também eu ansiava pelo patrimônio. Também eu ansiava que a empresa saísse do vermelho e crescesse. Eu entrava na fantasia dele com ele. Afinal, a gente estava simbiotizado. E a gente orava muito, o tempo todo. A gente nunca orou tanto. Na época, a gente frequentava uma igreja pentecostal, baseada na teologia da prosperidade. O que só piorou a nossa situação. Porque também lá a gente ia conseguir, também lá a gente era cabeça e não cauda, e tudo ia dar certo. A gente não orava para Deus, a gente orava para nós. A gente orava por nós mesmos e para nós mesmos, pedindo a Deus que trabalhasse por nós e nos ajudasse a não perder os bens e a ganhar mais. Em nenhum momento a gente colocou tudo nas mãos de Deus até que tudo acabou. Na verdade, foi muito mais complicado do que dá para a gente explicar aqui para vocês. A gente passou por cobrança jurídica, oficial de justiça, tudo de pior que pode acontecer com os devedores. Foram 10 anos para a gente conseguir quitar tudo. Aos poucos, a gente fomos nos conformando com as perdas, como o Guilherme disse, vendendo tudo a preço de banana, selecionando o que pagar primeiro, claro, funcionário, pessoas, fornecedores, impostos, e foram 10 anos. Até que, lembra daquela história do filme? Nesse momento, ela estava lá com todos esses desesperos, e aí começou a tomar consciência de algumas coisas que eram importantíssimas, e eu tinha que tomar e fazer uma decisão. Depois daquela compra da caneta, eu tinha que fazer uma coisa que só eu podia fazer, e eu fiz, foi me perdoar de tudo aquilo,
do que eu estava causando, principalmente para a família, porque eu suportava, aquilo era um jogo, mas, de repente, eu falei assim, agora parou, eu tenho que brigar com isso, e sem entender direito, sem ter para onde falar com as pessoas, a gente que deve, quando está nesse momento, você se esconde, você não quer que o outro perceba, você disfarça, você tem um monte de problema e não consegue abrir com ninguém. E se abrir, abre pouquinho, porque senão você pensa que tem medo da fofoca e tudo mais. Pode botar o próximo slide? O que eu decretei foi isso daí. Não, um antes. Guerra. Agora é guerra. Era uma guerra minha contra os inimigos que me faziam gastar dinheiro. Eu, quando fui perceber, a gente estava com um problema enorme financeiro, com carga de impostos tremenda, né, com juros loucos, 8 bancos tratando ao mesmo tempo, pegando dinheiro daqui, aumentando o giro, enfim, tudo isso. E eu tinha que fazer, mas não tinha livro para eu ler. Tinha até algumas coisas, hoje na internet tem, mas nada é no teu caso. Então, a gente foi aprendendo, debaixo de muita compaixão de Deus, eu diria, que nos permitiu isso. Eu acho que o fato da minha mudança de atitude, de me perdoar, fez eu conseguir enxergar o quanto eu era arrogante, o quanto eu achava que onde eu punha a mão era o homem de Midas, eu punha o dedo e virava ouro, o que eu conseguia fazer de negócios. Então, quando cheguei nesse ponto, eu não tinha nem a bala, precisava identificar até quem era o inimigo. Então, quando a gente decretar a guerra, a primeira coisa que a gente vai fazer, pode pôr o próximo, é identificar o inimigo. Quem é o inimigo? É o cartão de crédito, é o dinheiro que um tio meu emprestou, é o cheque especial, que hoje está mais fora de moda, é outra coisa que não importa. Vamos ver quem é esse inimigo mais para frente. Segunda coisa que acontece na guerra, que você tem que reconhecer o território. Até na Bíblia, o Caleb e outras pessoas foram mandadas como batedores para ver na terra de Canaã o que tinha lá. Então, eles foram reconhecer o território. Você precisa saber se você está lidando com um inimigo que é um banco comercial, se ele é uma factoring, agora mudou, o nome é mais bonito, né? Antigamente era agiotagem. Agora é factoring, você troca títulos lá como se fossem os bancos normais, mas não é. Terceira coisa que precisa, treinar um exército. Quem é teu exército, né? Começar por você, a sua esposa, a sua família lá, cachorro, se você tem cachorro, também tem que ser treinado. Amigos, parentes, se mora alguém contigo. Por que eu falo isso? Eu costumava fazer uma planilha, nessa época, muito simples, um Excel, simplesão. Quanto eu tenho de receita aqui? No meu caso, era difícil estabelecer uma receita, porque sempre foi variável, eu não tinha um valor fixo. Mas vamos imaginar que você é casado, que você tem o seu salário da forma de CLT, sua esposa também. O que eu fazia para entender um mês, como é que ia ser? Eu colocava lá o meu crédito, 5 mil, da minha esposa 5 mil, tá, nós temos 10 mil, o que eu tenho que fazer? Dia 5 paga condomínio, dia 6 paga aluguel, dia 7 paga a escola das crianças, e assim você vai apropriando todas essas despesas que são fixas. E depois também você põe as variáveis. Eu como uma pizza por semana com a minha família e não abro mão. Tá bom. Saiba você que é R$200, 150, R$200, por 4 semanas, você está falando em R$1.000. Como você só está gastando 200, você não está enxergando os 1.000, porque o cartão não fala nada disso. O cartão não te avisa. Agora até avisa, alguns bancos aí, tem algumas fintechs estão fazendo, te avisa, você tem R$500, hein? Mas, normalmente, naquela época, ninguém avisava nada. Você olhava o cartão, era uma maravilha, aceitava tudo. E se o crédito estava pequeno, era só aumentar, pedir para aumentar. E, no final, estratégia de ataque. Põe o próximo slide aí, por favor. Ali. Dentre a relação dos inimigos, tem tudo isso daí. O cartão de cheque, o talão de cheque especial, agora o crédito consignado. Eu fui almoçar semana passada num restaurante por quilo,
E na hora de pagar, você fica naquela fila, né? Na minha frente tinha duas moças assim. Aí uma pegou, abriu a carteira, uma carteira compridinha, se abria, ela virava mais duas vezes assim. A carteira dela virava mais uma, duas vezes. E ela falou para a amiga, que dia é hoje? Acho que ela falou 16. Eu falei, então, é esse aqui. Para pagar R$30. Então, coisa assim, como é que eu me envolvi com os cartões, que eu tinha desses cheques todos, desse dinheiro todo que eu tinha cartões de crédito desses bancos, e a coisa vai num crescente. Você não paga o que você comprou no momento da venda, você vai pagar um mínimo, eles facilitam até a tua vida. Fala, divide isso daqui por tanto, paga só R$70, e volta a ter crédito. E é o que a gente faz. E essa bola cresce. Mas aquele juro que você deixou de pagar, vai pagar 400, 450, agora que o governo está ajudando, mas até pouco tempo atrás era 800, 900 ao ano, por cento. Não tem uma aplicação que você faça que remunere esse valor. Nenhuma no mundo inteiro, não existe. Por isso eu costumo falar hoje para as pessoas, você está devendo, esse é o maior investimento que você tem que quitar. Porque ele está tirando 800%, 400% de juro do seu bolso, porque você tem um cartão. E no meu caso, quando a coisa era muito grande, eu lembro muito bem que a gente entrava no banco, e quando você está devendo, você já entra com a cabeça assim, o gerente está lá, ele olha você entrar, sabe, começa a cair aquele veneninho aqui, fala assim, vou vender um pique para ele, que ele está vindo buscar limite, mais limite. E era isso. Então, você entrava assim com a cabeça baixa, ficava esperando lá, o cara sentar, querendo transmitir uma certa, como é que fala? Vulnerabilidade, para que ele ficasse com dó de você. E não tinha dó, ele vinha e falava, olha, eu posso te ajudar, mas eu estou com uma campanha que a gente tem que fechar. Meu chefe não vai aprovar se você não... Não sei se tem alguém aqui de banco. Tem? É mais ou menos assim? Você ganha pontuação quando você vende o pique, e aí você é remunerado. Então, assim... Oi? Isso é crime, hoje. Ah, mas então eles cometeram 200 comigo, porque onde eu ia, eu falava, fora o pique, tem mais o quê para comprar? Aumenta o limite que eu preciso. Era assim. É crime, né? Então, mas fazem. Eles fazem. Então... Ah, não, com certeza. Mas a gente não sabe. Sabe quem está lá dentro. Isso. Fala no microfone. Ó. Fala aí. Pessoal, ela está falando alto que é para todos saibam. Você pode negar. Isso é compra casada, é crime. Não se permitam ser enrolados mais. Então, mas se tem alguém aqui, eu até... É isso mesmo. O que aconteceu é que, assim, hoje existe uma consciência disso, está mais fácil. Mas, para mim, na época, não existia. Eu não sabia o que podia acontecer. Então, qual foi o trâmite? Teve a fase em que eu ia lá, cabisbaixo, consegui mais limite. Teve a fase que eu falei assim, não dá mais. Eu comecei a pagar o que era prioritário. Fui fazer o quê? Escolher o inimigo. Que inimigo eu quero matar? Primeiro, aquele que me tira mais dinheiro. E não dá para cumprir numa guerra. Vocês estão vendo esse assunto de Israel, Hamas, Hezbollah, e daqui a pouco Irã junto, daqui a pouco outro. Ou seja, não dá para você guerrear em todas as frentes ao mesmo tempo, com a mesma eficácia. Então você vai ter que escolher um inimigo, e aí sim, mudança de postura, levantar o pescoço quando entrar na loja, deixa rodar 4 vezes aquela porta, os caras verem que você está entrando, e falar assim, seu gerente... divide o que eu devo aí em 10 parcelas, ou 15, ou 18, que eu vou pagar desse jeito aqui. Não, mas eu vou te aumentar o limite. Não, não quero. O ato que eu decidi ali, quando eu decidi não mais me boicotar, foi quando eu comecei a falar com facilidade. Não quero mais. E corto o cartão, já cortava com a tesoura ali na faca, na frente dele. Eu não quero mais nada, não quero cheque especial, pode tirar o limite. Vou cobrir isso daí, e foi. Demorou 8 anos. Mas foi possível. Não foi, Deus?
Isso. Hoje em dia a coisa... O governo até interviu. Você negocia hoje taxa de juro, você pode fazer mudança. Se você está com imóvel financiado no Itaú, você quer mudar para o Bradesco, você vai lá e consegue um juro um pouco menor. São aquelas mudanças que eles fazem. Deixa eu entrar aqui um pouquinho. Sim, hoje tudo foi facilitado. Eu lembro que na época a gente ia num banco, a gente perdia 2, 3 horas do dia numa fila de banco. Hoje você faz tudo por aplicativo, as coisas estão mais fáceis. Mas a suscetibilidade do compulsivo por compras é a mesma hoje, ontem e sempre. Se você não tomar uma consciência de que isso tem que parar, não vai parar. Naquela época era rasgar o cheque especial. Hoje é você tirar do teu celular todos os aplicativos de compra. Temo, Shein, que mais? Riachuelo. Agora as bets, né, que as pessoas estão tudo. Gente, é muito fácil comprar. Então, ela falou, é muito fácil negociar com o banco. Verdade. Mas também é muito fácil comprar. Não, então, mas a gente foi vivendo isso, escolhendo quem ia pagar e pagando. E, olha, eu recebi várias ofertas de outros bancos, porque eu abri o jogo, inclusive. Quando eu tenho o Banespa, por exemplo, eu falei assim, olha, você desculpa, eu não vou poder pagar você. Eu estou pagando aqui para o Itaú, tanto por mês, e isso aqui vai acabar daqui 3 anos. Eu não tenho como pagar, a menos que você me faça um negócio mais estendido. Não, vou te dar um desconto de 60% do valor, não é? Muitas das vezes aquilo era suficiente, a gente fazia, pagava ainda em 2 vezes, e o cara deixava, e fui pagando. Foi pagando, não fui mais comprando. Aquele problema da compra estava resolvido. Existe até hoje dentro de mim, e eu sei que se eu bobear, eu vou fazer besteira. Mas, olha, hoje eu penso, é igual um cunhado meu que eu tenho. Eu tenho um cunhado que é pão duro, mas o cara é pão duro. Até para dar bênção, ele não dá individual, ele dá coletivo, para falar uma vez só. Ele estava um dia assim, a gente olhando, ele, do lado de lá tinha uma pastelaria, ele estava andando assim, ele olhava lá para dentro, eu voltava, olhava de novo, ia para lá, chegou o dinheiro foi feito para gastar, dá um pastel de carne aí. Tão pão duro que ele era. Bom, gente, aí... Controlado, né? Controladíssimo. Pode pôr o outro... Rota de fuga, é isso mesmo? Como é que eu vou fugir desses... Se é banco, se é factoring, você vai precisar de ajuda. Às vezes, pode ser que você precise de uma ajuda jurídica para entender se a atitude que você vai fazer. Hoje, como ela falou, está tranquilo você ir lá e resolver o problema. Mas, se você tiver dificuldade, você tem que falar com alguém. Ó, se eu parar de pagar isso, acontece o que comigo? Que tipo de assinatura eu fiz? Eu assinei fiança? Coloquei minha casa como fiança, vou perder a casa? Quer dizer, você está nessa situação... Ajuda de psicólogos, ajuda de psiquiatra, se você estiver em depressão, ajuda de um conselheiro na igreja, ajuda dos amigos, os bem-intencionados, né? E aí você vai conseguindo sair dessa forma. Por favor, o outro. O exército treinado é exatamente isso. Em função daquela planilhinha, você tiver que cortar o banho do cachorro, por exemplo, entra na guerra, vai lá, vai dar só um banho, em vez de toda semana, não precisa ir lá no pet shop, né, é caro. Vai uma vez, vai 2, passa um pano molhado só. Dá em casa, faz dá um Nescau depois para ele, ele fica feliz. E assim vai. O que não pode é a gente abrir mão de ter todo o exército fazendo a mesma coisa. Eu lembro muito bem que os nossos filhos, nessa época, chegavam lá. A escola está fazendo uma promoção, vai ter um passeio para não sei onde, que a gente não tinha o dinheiro. A gente falava para os filhos, olha, lembra quando a gente tinha, que você foi para aquela viagem e tal, que você ganhou aquilo, que você comprou aquilo, lembra? Hoje não dá. Cara, vamos ter que resolver essa situação aqui, o papai está correndo, a mamãe correndo, nós vamos resolver para, quem sabe, daqui 1 ano, 2, a gente conseguir isso daí. Olha, isso não foi nenhuma nem 2 vezes, foram várias vezes que a gente teve que negar, outras aquilo que era possível, tudo bem, e eles não estão com trauma disso hoje. Já são casados, um deles tem 2 filhos,
tem uma relação com o dinheiro sadia, ele compra aquilo que é possível, ele não faz loucura. A minha filha, a mesma coisa, ela andou uns tempos se desorientando um pouco na questão do cartão, nunca mais acertou, está tudo certo. Então, o exército tá montado ainda. E, finalmente, a última coisa lá é a estratégia de guerra, escolher quais são os inimigos que vai derrotar, que projetos vai abortar da família, aquela viagem vai dar para fazer mesmo, não dá, vamos semana que vem, ou vamos o ano que vem, enfim. Pode mudar, próximo. E aí, isso é o resultado. Se o exército estiver imbuído, se as decisões estiverem focadas e de forma xiita mesmo, é isso aí, o leão, que é o rei da floresta, foge de um time de zebu, aquilo lá, acho. E ele foge. Se aquilo tiver unido, a família tiver imbuída, vai conseguir. E, finalmente, toda guerra tem um fim. Nós vamos abrir também um espacinho para pergunta daqui a pouco, se alguém quiser fazer alguma. Mas essa é o final da nossa história. Depois de 10 anos, a gente conseguiu se equilibrar, não precisou mais oficial de justiça em casa. Eu tenho cartão de crédito, tenho de débito também, que eu gosto mais do que de crédito, mas eu tenho. E botamos as bandeiras ali. Quando você bota a bandeira, você está dizendo, aqui a terra é minha, está resolvido. Então, culminou com o fechamento de eu ter me perdoado, ter tomado a decisão certa de não mais me boicotar e nem boicotar a família. E aí, tudo que vem, a gente vai conversando com pessoas, vai se ajudando, isso você vai conseguir chegar a bom termo, né, Dani? Sim, Deus fez o milagre, aquele que a gente não tinha pedido, mas o milagre que Deus tinha para nós. Ele manteve a nossa casa, o único imóvel que a gente manteve foi aquele que a gente já tinha, e não outro. Nossos filhos, como ele disse, são pessoas responsáveis, idôneas. Então, eu fui fazer o 5º ano de psicologia para me curar de mim mesma. Conhecemos a IBAB com uma teologia completamente voltada para o luminoso de Deus e não com barganha com Deus. E o Guilherme hoje é isso, ele é responsável, comprometido em não fazer nenhuma dívida, super organizado com gastos. Hoje a planilha, os gastos de casa ficam com ele, e ainda conselheiro financeiro. A gente ouve falar que o passado não muda, né? Não é verdade. O passado muda sim. Cada vez que a gente olha para trás, olha o passado e toma consciência de coisas que estavam acontecendo lá e que eu não via, eu vejo esse passado diferente. Eu vou amplificando a minha visão sobre o passado, o que faz com que eu mude no presente, né? Então, a gente tem que olhar para o que foi ruim, gente. A gente não pode perder a consciência. A gente tem que enxergar. O Jung falou, quanto maior a inconsciência, menor a minha liberdade. Quanto menos eu olhar para o que eu sinto, que é horrível, para o que eu vejo, desejo, que é ruim, e mantiver isso na minha inconsciência, daqui a pouco isso está agindo por mim. Seja o desejo, seja o complexo, a gente chama em psicologia. O complexo nos toma e quando a gente vê, a gente está fazendo o que a gente não escolheu fazer. Lembra? Eu escolhia fazer pelo outro. Não era eu escolhendo. Era o meu complexo de codependente fazendo por mim. Bom, e a gente viu o amor de Deus sobre nós por todo o tempo. A gente, inclusive, cantou isso hoje, né? Um amor tão, tão, tão grande. Hoje, a gente olha para trás e eu digo, que bom que a gente perdeu o patrimônio. Que bom. Não faz falta. De verdade, não faz. O último imóvel que a gente vendeu, quando foi embora e foi para saldar a última dívida, foi um alívio. Porque a gente tem os nossos filhos. Na época, a gente tinha amigos, tudo cheio de amigos novos ricos. Os filhos, obviamente, foram para as drogas.
Porque o traficante vai atrás de quem tem dinheiro. Nossos filhos não tinham. Uma vez o nosso filho saindo, eu falei, você tem dinheiro para sair? Ele estava saindo com os amigos, ele falou, tenho R$2. Eu falei, R$2? Isso não é dinheiro. Ele falou, eu só tomo água mesmo, dá exatamente para comprar uma garrafa de água. Pensa que bênção isso. É bênção, gente. Isso não é problema, não. Isso não é problema. Hoje a gente tem gratidão, né? Fomos mais uma vez salvos pela graça de Deus, conscientes que não é no ter, né? Mas é no ser quem somos, que a vida se constitui de forma plena e abundante. Hoje a nossa vida não tem luxo, mas ela é confortável. A gente deita e dorme em paz. A gente sabe o que tem hoje e que vai continuar tendo amanhã, desde que não aconteça algo fora do nosso controle. Temos saúde física, emocional, financeira, familiar e espiritual. E é isso. E a gente perdeu 10 anos da nossa vida? Não. A gente não perdeu. A gente viveu esses 10 anos, coisa boa e coisa ruim. E eu digo para o Guilherme, a gente fez um mestrado seguido de doutorado em gestão conjugal, familiar e financeira. E Deus nos permitiu ter saúde para concluir tudo isso. Quando eu vivia tudo isso, as amigas falavam, nossa, como você fica com um cara que vende e que acaba com o teu patrimônio. No começo eu falava, eu não vou abandonar. Lembra, codependente não abandona, né? Eu não vou abandonar ele, eu vou até o fim, no fim eu vejo o que sobrou. Que cacos sobraram, se o nosso casamento ainda existe ou não. Depois de um tempo, eu pensava assim, esse patrimônio foi ele que ganhou. A gente não tinha. A gente veio de família humilde. Meu pai nunca teve casa, nunca teve telefone, nunca teve carro. Ele acabou com o patrimônio que ele mesmo levantou, né? Hoje, a gente tem os nossos trabalhos, a gente trabalha passo a passo, construindo com dignidade, com competência, com tranquilidade nossas carreiras. É isso. E o Guilherme tem uma frase que eu gosto, ele diz assim, se aprendeu? Então ficou barato. A gente aprendeu, ficou barato, gente. Mas vocês não precisam chegar ao que a gente chegou, tá bom? Obrigada. Olha só, nós temos 2 propostas. São 12:06. A Roseni quer que a gente termine exatamente 12:30. A gente pode fazer as 2 coisas, se uma delas for rápida. A gente vai abrir para perguntas. E a outra, eu queria fazer aqui um exercício de dramatização, se alguém quiser vir para cá. Primeiro, perguntas. Como? Dramatização. Você prefere? Então, tá bom. Eu queria... Pode ser mesma família, pode ser casal. Eu queria alguém, 2 pessoas, pelo menos, que estivesse vivendo esse problema. Por que eu estou falando casal? Porque eu vou pôr vocês para, talvez, se abraçar, pegar... alguma coisa assim. Eu não sei até onde vai a liberdade de vocês. Não precisa ser casado, pode ser mãe e filho, pode ser 2 amigas, 2 amigos, alguém com quem você tem a liberdade. Eu vi que tem 2 ali querendo, ela está com uma amiga. Como? Não é casal. Não, você tem que ter a pessoa com quem você vai fazer isso, você tem que ter liberdade para talvez abraçar, alguma coisa assim. Não? Ok. Tem alguém? Pode ser amigo, gente. Não, a pessoa vem aqui. O casal. 2 pessoas para virem aqui. Venham. Mais um. Não precisa. Eu faço tudo com um só. Vamos lá. Você é tremenda. Não, eu nem sei o que vai acontecer aqui. Deus é que vai dirigir. Oi, como você chama? Renata.
Renata. Oi para Renata. Obrigada. Cássia. Você está sendo filmado. Vocês têm o direito de pedir para a gente desligar a filmagem. Não precisa filmar se vocês não quiserem. Vocês vão se expor, talvez. Talvez vocês se exponham muito. Choro, não? Não tem problema. Ok, 2 mulheres de coragem. Tudo bem? Ok. Vou conversar alguma coisa aqui com elas. Posso contar? Tá bom. Oi, gente. A Renata e a Cássia é um casal de amigas, muito amigas, e as duas têm compulsão por compras. Olha que coisa boa, porque a gente aqui não vai fingir, a gente vai trabalhar de verdade, né? Tá bom? Muito bem. Você tira isso aqui para mim, Gui, por favor. Vocês podem imaginar aqui a Renata e a Cássia como 2 amigas, onde... Vem aqui, vamos mais para o meio do palco, para quem estiver filmando poder olhar bem. A gente pode imaginar 2 amigas, onde uma ajuda a outra a comprar, né? Amiga, viu uma promoção, você precisa ver, a Temo está colocando... Ela me ofereceu uma blusa por R$70, é barato. Quando eu não quis, ela falou, você ganhou 70% de desconto. Ai, é muito bom, você tem que ir lá. Você só não sabe que depois a Temo fala, para que você receba a sua blusa com 70% de desconto, você tem que comprar mais R$150. No fim, você compra 200, 250, mas você tem a sua blusa. Não é assim? É exatamente assim. Não é mais o gerente do banco que te empurra um pique. É a Temo que te faz comprar, por livre e espontânea vontade, aquilo que você não queria comprar. Muito bem. Elas são um casal de amigas. Podia ser um casal afetivo, podia ser marido, podia ser esposa, podia ser uma família, podia ser qualquer coisa. Nós vamos trabalhar com elas. Se Deus nos permitir, alguma coisa a gente vai tirar disso, tá bom? Cássia e Renata, eu vou pedir que vocês façam aqui no palco uma escultura com o corpo. Hã? Então é porque esse microfone não é tão bom. Por isso que a voz sumiu. Esse microfone é bem melhor. Bom, vamos lá. Eu quero que vocês façam uma escultura com o corpo que mostre claramente como é que vocês estão hoje com relação a compras e finanças. Escultura com o corpo. Tipo, eu vou mostrar numa escultura como eu amo o meu marido. Ele pode nem estar olhando para mim. E ele vai mostrar numa escultura como ele está olhando para as compras. Entendeu? Uma escultura. O nosso corpo é uma escultura. Como se eu chegasse numa loja e falasse, ai, que escultura linda, quero levar. A expressão do nosso rosto. Não, corpo inteiro. Né? O desespero por compra, ou o desespero com falta de dinheiro, uma com a outra. Isso! Yeah! Uma com a outra. Isso. Faz e fica. É isso? Muito bom. Guilherme vai... Cássia vai sair. Vai sair. E vai olhar essa escultura de fora. Saia. E me olha.
que você está vendo? O que você está vendo? O que eu estou vendo? Duas pessoas felizes que querem gastar. Felizes, que bom. Vai lá e olha de fora. Vem a casa. Renata, o que você está vendo? Vai. Duas pessoas vibrando. Duas pessoas Vibrando, felizes. felizes, que bom. Ai, que delícia ver duas pessoas felizes. Agora eu quero que vocês mostrem como é que vocês ficam quando vocês olham para o cartão de crédito. Uma com a outra, uma se segurando na outra. Gente, vocês não se pegam assim? Porque os casais vão se pegar em casa, seja para brigar, seja para chorar junto. Faz o que você quiser. Como uma escultura com o corpo de vocês, por que eu quero que vocês encostem uma na outra? Porque não são duas esculturas, é uma só. Entendeu? É uma escultura familiar, uma escultura conjugal, uma escultura de amizade, uma escultura de desespero financeiro. Tá, como vocês quiserem. Ok. Cássia, sai. Eu vejo duas pessoas preocupadas com o que eu vou fazer agora, ou o que eu fiz, né? Meu cartão de crédito, quando você vê a fatura. Duas pessoas perdidas buscando alguma coisa. De repente, trabalhar mais e acabar de trabalhar sem tempo para nada. Ok? E agora, a hora... Vocês têm filhos? Tem? Agora, a hora em que o filho, a filha, chega com um pedido da escola para viagem e você não tem o dinheiro para pagar. Tem marido? Nem ex? Ex. E a hora que o ex-marido liga e fala o que você está fazendo com a pensão que ele deu e que não está dando para comprar o que você precisa comprar para o filho. Uma escultura o mais fiel possível à raiva, ao desespero, ou à dor, a tudo que vocês estiverem sentindo nessa hora. Faça alguma escultura onde uma não olhe para a outra. O mais real possível, daquilo que de verdade vocês sentem. Ok. Indignação e incapacidade. É isso que eu vejo. Irresponsabilidade. Pela compulsividade de comprar e depois o desespero do que não ter o que fazer. Montem essa última de novo. Essa última. E aí, Cássia, tudo bem? Não. Está confortável aí? Não. Por quê? Muitas preocupações. Mas você sempre dá jeito. Mas é o desespero. Mas você sempre dá jeito. Quem te ajuda sempre?
Eu mesma. Então você vai ganhar dinheiro e vai dar tudo certo, Sim. não vai? Sim. Ah, quer dizer que você ganha bastante. Não. Então, como que você vai dar jeito? Trabalhando dobrado. Ah, você pode trabalhar. E teu filho fica com quem quando você trabalha dobrado? Com o pai. Ah, e você fica feliz com isso? Não. Você não fica feliz quando você trabalha dobrado? Não. Você fica feliz que você não pode viajar no fim de semana, talvez, que você está trabalhando? Um pouco. Ah, é? Você prefere trabalhar do que passear? As contas não deixam. Não, não são as compras que não deixam. As né? contas. As contas, sim. Mas você optou por comprar, não foi? Sim. Então você está feliz. No momento da compra, sim. Mas agora você está feliz? Não. Você está em conflito? Conflito. Qual é o seu conflito? De resolver, de sair, de ter que parar de comprar, desse compulsismo. Parar de comprar ou pagar essa compra E para pagar a depois conta. comprar mais? Não, preciso parar. É? Pagar é para parar. Por que você precisa parar? Porque senão eu não vou conseguir nada. Renata, você está bem? Não. Confortável aí? Não. O que você está pensando? Eu sou incapaz Que você é incapaz de quê? de priorizar. Ah, tá. Mas você não é incapaz de pagar. Eu preciso trabalhar e não tenho tempo. Não te ouvi. Preciso trabalhar, aí não tenho tempo para outras coisas. Não tem tempo para quê? Descansar. Descansar. Você está cansada, Renata? Eu tô Muito cansada. muito cansada. Se você pudesse, o que você comprava agora? Eu comprava um dia inteiro para os meus filhos. Olha só. Você comprava o dia inteiro com os teus filhos, Renata. Eu dependo deles mais do que eles de mim. Eu dependo mais deles. Que lindo isso. Mas eu não tô com eles. Não? Com quem eles estão? Com o pai. Com o pai. Você não fica com seus filhos. Só todo dia à noite. Rápido. Todo dia. E todo dia à noite, quando você fica rápido com eles, você está cansada, né? Eu tô cansada e não dou atenção. Tá. Eu tô 3 empregos. 3 empregos. 3 empregos. Você sabia que tem uma pessoa que eu conheço que adoeceu por estar em 3 empregos? Você sabe disso, não Eu sabe? não quero 3 empregos. Ótimo, que bom. Que bom. Tem coisa que existe na sua vida que você pode deixar de comprar? Tem. Que coisa boa. Você consegue viver com o salário de por enquanto, ou de no máximo 2 empregos? Não. Se você parar de comprar? Não consigo. Por quê? Porque o que eu mais ganho é o que eu menos gosto de trabalhar. Tudo bem. Mas você pode ficar com o que você mais ganha até conseguir melhorar, não pode? Sim. Né? Sim. Os outros que você gosta são empregos ou trabalho voluntário? É aula de música. Aula de música, que lindo isso. Tá. Dá para diminuir o número de aulas de música? Para não parar de vez? Eu quero aumentar. Não, você não tem tempo para descansar. Para parar de ser call center. Como? Parar de ser call center. Telemarketing. Você é call center, telemarketing. Falar toda hora a mesma coisa. E dá para você arrumar várias aulas? Dá. Aumentar o número de aulas? Dá, mas eu até medo. sair do call center? Mas não tem horário. Como? Não tem horário. Por que não tem horário? O call center não dá horário para eu dar aula. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, você vai ter que fazer um plano. Sim. Você vai ter que
pensar, procurar uma terapia, procurar um conselheiro, procurar alguém aqui na própria igreja. Sim. E fazer um plano, né? Sim. É possível isso? É possível. Você é inteligente? Eu me considero inteligente. Isso, pronto. Se você é inteligente, você tem tudo que você precisa, além do amor, do cuidado de Deus e das pessoas. Sim. Né? Sim, eu ouvi muito que eu não aprendo nada, que eu não aprendo nada. Eu sempre ouvi isso, mas eu já repreendo dentro de mim que eu aprendo sim. Claro que você aprende. E eu não sou incapaz. Você é capaz. Você é capaz. Um dia de cada vez. Amém. Um dia sem comprar, só um dia. Amém. Né? E esse dinheiro da compra, sabe o que você faz? Guarda. Amém. Aquele dinheirinho que foi na compra, guarda. E tudo que te leva a comprar, se afasta. Sim. Né? Porque dias com seus filhos são de graça. Né? Sim. É possível, não é? É possível. Então, o que vocês duas precisam, pensando em vocês como um casal de amigas? O que precisa acontecer numa escultura para que vocês se ajudem ou para que vocês se afastem das compras? Porque que bom, vocês são duas e não uma. Isso já é muito bom, né? Faz para mim uma escultura. Como vocês podem lidar com isso? Como vocês podem trazer ajuda para vocês não saírem daqui sem nada? Para não sair daqui do jeito que entrou. Isso pode ser uma escultura? Pode. Os planos de vocês. Gente, elas já conversam há algum tempo sobre abrirem alguma coisa juntas, né? Há quanto tempo vocês falam sobre isso? Sobre abrir alguma coisa juntas? Há alguns meses. Alguns meses. O que aconteceu desde que começaram a falar sobre isso? Pronto, vocês vão planejar. Então, está na hora de começar. Né? O primeiro passo é o mais difícil. Começar, sabe como? Não é fazendo mais dívida. É indo atrás de quem pode ajudar vocês a planejar e ver a viabilidade desse negócio. Sem gastar. Né? Comece em casa. Como é que chama isso? E-commerce. Né? Sebrae. Já foram no Sebrae? Põe para funcionar. Né? E chamar Deus, o Guilherme leu um livro uma vez, Deus como sócio do seu negócio. Né? Mas procurem ajuda, não façam sozinhas, para não meter os pés pelas mãos. Tá bom? Acabou essa escultura agora? Ah, o Guilherme falou para elas cortarem o cartão de crédito. Elas estão com dó. Corta, mulher. Pode cortar, hein? Corta. Aí. Não é tão fácil assim. Mas é o primeiro passo. Uma apoiando-se na outra, buscando quem ajude. Não façam nenhuma abertura de negócio sozinhas. Não façam isso. Procure ajuda. Tá?
Olá. Alguém tem alguma pergunta? Para mim, para o Guilherme. A parte técnica é o Guilherme. A parte das finanças. Diga. Microfone. Diga. Na dramatização, ao final, com a decisão que elas tomaram, a senhora falou em planejamento. A minha pergunta é, dentro de todo esse setor de dívidas, há necessidade de ser feito um planejamento também para a saída delas? Aí é com o Guilherme, a resposta é sim, ele pode até te explicar. Você é a? Cleusa Regina. Como? Cleusa Regina. A Cleusa Regina, ela quer saber se planejamento também é necessário a fim de sair das dívidas. Sem dúvida. Eu usava uma planilhinha de Excel, e tem na internet mais elaboradas, menos elaboradas, inclusive por categoria, o que é lazer, o que é aluguéis, o que são taxas, impostos. Para mim, eu precisava só saber assim, ó, tenho 10 e tenho de despesa 12. Eu já estou com menos 2. Se eu não fizer nada, vai acumular 2.000 na minha dívida, certo? Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Ver o que pode cortar. Ah, consegui cortar R$1.000. Então, tá, melhorou. Na verdade, pagar a dívida é a principal coisa que você tem que fazer. Se você ganhar na loto, na Mega Sena, 1 milhão, e você estiver devendo 900, pague os 900, porque não tem juro que vá compensar os 900 mil você querendo aplicar 1% ao mês. Não tem. Mas é planejamento sempre, sim. Ali. Na verdade, seria uma dúvida e juntamente com uma justificativa. Você está falando de Excel. Tem muita gente aqui que às vezes não tem condições ou não sabe mexer, né? Sim. Em computadores. E eu tenho uma dica para isso. Pega uma folha de sulfite e divide. Débito, crédito. Débitos e crédito. Você entendeu? Aí você põe despesas, as despesas que são o crédito, que é o seu salário, a renda fixa, né? E do outro lado, as despesas que são água, luz, telefone, aluguel, escola, aquilo que é fixo, o fixo. E depois vem as despesas que são alternativas, a pizza, que você vai vir no cartão de crédito, mas você tem o cupom. A partir de hoje, se você não cortar o seu cartão de crédito, aprenda a guardar o seu cupomzinho de cartão de crédito. Exato. Eu falo aqui cortar, mas o simbólico, né? Guarda ele numa caixinha, num documento lá e não usa por um período. Se você tiver essa condição de se libertar, porque senão ele está lá fácil. Mas a gente cortou de forma eu cortei na frente concreta. do gerente, A gente cortou de forma concreta. A gente vivia com o que ganhava. Até porque o nome estava sujo. Eu fiz isso também. Né? Eu cortei meu cartão de crédito. O nome estava sujo, era o que ganhava. Forte eu peguei e ele me deu os cartões. Rasguei o talão de cheque. Na época eu tinha talão de cheque. Eu rasguei o talão de cheque. Cortei o talão de cheque. Tirei o limite de cheque especial. Para viver daquilo que eu ganho. E pronto, acabou. É isso aí. E olha, não tenham medo de falar com o gerente. Vou dizer uma coisa para vocês. O gerente, quando você tem um cartão de crédito, tanto o crédito como um cheque especial, ele é um crédito que o banco está te dando, você nem pediu e nem assina nenhuma fiança por isso. O que banco espera é que você pague o cartão. Mas se você não pagar, não tem problema. 10, 15, 20% dos milhões de cartões que estão por aí não são pagos. Quem paga isso? Aquele que é o bom pagador. Gui, meio-dia e 33 a gente tem que terminar. Acho que a gente pode ir para uma última pergunta. Na verdade, é uma dúvida. Nesse
nessa colocação que você fez, recebo 10, vi que eu tenho 12, mas eu identifiquei que os cortes dos meus gastos, das minhas despesas, não consigo mais fazer. Qual seria a... Primeira coisa que eu fiz foi, nós temos que discutir todo o contrato que eu tenho. Quando você tem uma escola de filho que você paga, é um contrato que você tem, ele pode estar ruim para você. Então você tem que ir lá, sentar na frente do diretor e falar: doutor, diretor, eu não tenho condições. Ou eu tiro as crianças da escola ou você faz alguma coisa. Eles estudavam na mesma escola, né? E o que aconteceu foi que ele falou: não, então tudo bem, vai se recuperar, vai se recuperar e depois você volta. Eu falei: com certeza, eu vou voltar a hora que eu tiver dinheiro. E eu fiquei livre de pagar a escola naquele período. Meu filho até entrou numa escola bacaninha aí, Getúlio Vargas, uma escola técnica que tem no Ipiranga, e eu cheguei lá e disse: ele entrou numa escola técnica e daqui ele vai para a escola pública. E a diretora falou: de jeito nenhum. Vocês vão ficar 1 ano sem pagar, daqui a 1 ano vocês voltam a pagar. Então tem jeito. Se você tem mora de muita aluguel, gente disposta a ajudar quem tem dívida. Não emprestando de novo. Ninguém que sabe que o fulano faz dívida empresta dinheiro para esse fulano. Ninguém. Se você tem aluguel, por exemplo, é uma coisa que está acontecendo agora. O juro está muito abaixo, então ninguém está, como é que fala? Reajustando os aluguéis. Está tendo deflação, então, né, Gui? Tem deflação. Então, o cara está pedindo 10% a mais, negociar com ele. Se você é um bom pagador, com certeza ele não vai querer te perder. E vai. A franqueza e a clareza com que você trata esses contratos, não vamos entender ele como ruim. Ele tem uma casa, ele está alugando para alguém. Então, assim, esses contratos você pode refazer, em qualquer momento. Ó, me dá um desconto, me dá um tempo, me dá... E todo mundo fez isso na pandemia. E corta aquilo que for possível. Aula de inglês, mas eu preciso do inglês. Há quantos anos você faz inglês e não sai do intermediário? Corta, não é a hora, né? Aula de zumba. Mas eu preciso me divertir. Liga a TV e pede para um amigo que sabe zumba te ensinar. Procura ajuda, gente. Acho que tem 2 coisas importantes para a gente terminar. Procura ajuda. Não vai sozinho que você não dá conta. Antes de procurar ajuda, ganhe consciência. Isso aqui, essa dramatização, foi só para ver como numa terapia você ganha consciência. Você ganha consciência de que o lugar que você está muito desconfortável. Está muito desconfortável. Né? E ela trabalha tanto que não tem tempo nem de pensar. 3 empregos, e um dos empregos ela ama, não dá para curtir. A gente vai ganhando consciência de que a gente pode fazer melhor. Eu fiquei pensando, se eu fosse fazer uma escultura com o Guilherme na época das nossas dívidas, talvez eu ficasse segurando os patrimônios aqui entre eu e ele com a barriga. Não tem lógica. A gente nunca ia usar 8 terrenos e 2 casas, um apartamento na praia. Isso é loucura. Tem que ganhar consciência. Primeiro. Depois, não está conseguindo, pede ajuda. Tá? Ajuda, inclusive, gratuita, de psicólogos nas faculdades de psicologia e algumas outras ONGs que tem por aí. A própria Roseni tem várias indicações. Peçam ajuda. É isso? Obrigada. Obrigado por nos ouvir. E até a próxima.